Concordam comigo? Samuel chegando cedo. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora, a gente vai voltar, a gente sai das figuras de linguagem e a gente vai voltar lá para as funções sintáticas. Eu fiz, Brenda. Meu Deus, hoje deu coro, tá todo mundo junto. Que coisa linda. Ó, esse quadrinho aqui, eu quero que vocês tenham bem atenção com esse quadro. Porque é tudo isso aqui que a gente vai precisar aprender. Se eu já sei, ótimo, né? Maravilha. Se eu não sei, eu vou ver isso por partes. Então, aqui, termos da oração. Os essenciais. Eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês, mas eu vou só retomar. Samuel tá aí, a Alana tá aí, todo mundo me ouvindo direitinho? Sim. Pronto. Essenciais. Eu digo assim, ó, sempre que eu vou falar sobre esse assunto, eu trago esse exemplo. Se eu vou sair de casa, eu preciso estar no mínimo vestida, né? No mínimo, cobrindo as minhas partes íntimas, no mínimo. Porque a gente sabe que tem aquele shortinho bem pequenininho que mostra a popinha, né? Ou aquela blusinha bem, mas está coberto. Eu posso sair. Porque eu tô com o essencial. O básico é a vestimenta. Mas eu tenho outras coisas que eu posso usar que complementam o meu visual. Essencialmente, nas orações, eu preciso de sujeito e predicado. Muito mais do predicado do que do sujeito. Porque eu vou ver lá em sujeito que eu tenho orações sem sujeito. Que toda a minha demanda em função desses termos essenciais, eu tenho que olhar sujeito e predicado, mais precisamente para o predicado. Quando eu falo de oração, eu falo de verbo. Obrigatoriamente eu vou falar de verbo. Falo de frase, não preciso de verbo. Mas se eu falo de oração, se eu falo de período, obrigatoriamente eu preciso falar de verbo. Então eu vou em busca do verbo. O verbo, eu encontro o predicado, daí eu vou encontrar o sujeito. Ou não tem sujeito, como eu vou ver que tem orações sem sujeito. Tudo bem até aqui? Sim. Aí eu tenho esse quadro, né? Eu coloquei aqui, essenciais, sujeito e predicado. É a minha roupa, né? A roupa que eu preciso para sair de casa é essencial. Integrantes e acessórios, eles vêm como complemento, certo? São os complementos que fazem parte da oração. Aí eu tenho as subdivisões, né? Eu tenho termos essenciais, integrantes. Eu vou até pegar aqui a canetinha para ir riscando, ó. Eu tenho essenciais, integrantes, acessórios e o vocativo. Esse vocativo aqui, a gente vê ele em várias situações, né? Várias situações a gente vai aprender sobre o vocativo. Aí eu vou aqui, sujeito, subdividido em simples, composto, indeterminado, inexistente ou oração sem sujeito. Predicado, nominal, verbal ou verbo nominal. Isso quer dizer que o predicado gira em torno de um nome, de um verbo ou de um verbo e um nome ao mesmo tempo. Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. São qualificações, o predicativo do sujeito. São qualificações referentes ao sujeito, ou o predicativo do objeto vai se relacionar direto com o objeto aqui, que aí a gente vai ver por partes. Termos integrantes, complemento verbal, complemento de verbo, de nome, que é o complemento nominal, agente da passiva, objeto direto, objeto indireto. Esses dois aqui, ó,
eu vou ter que pensar diretamente em transitividade verbal. Eu estou só fazendo uma sondagem, tá? Que o nosso trabalho agora vai ser esse daqui, ó, essenciais. Mas eu estou mostrando para vocês tudo que vocês vão precisar aprender, tá bom? Tem os acessórios, que são brincos. Aqui no meu caso, vamos pensar o seguinte. Como eu sou uma pessoa que tem um problema de visão, a roupa é essencial. O óculos é integrante. Ele está aqui complementando não o meu visual, mas a minha visão mesmo. A parte que eu não consigo, ele me ajuda a ver. Então, ele é um integrante. Acessórios. Eu penso no brinco, no colar, no relógio. Deixa eu ver aqui meu chat. Tia, isso vai cair na prova de agora ou é na próxima? O sujeito e o predicado nessa, tá? Sujeito e predicado cai nessa, tá, Isabelle? Pronto. Aí, mas esse restante não. Sujeito e predicado, ele é simples. Muito mais a gente vai ver bem aprofundado o sujeito. Aí eu digo a vocês se eu coloco alguma coisa de predicado, mas vocês vão ver predicado sempre junto com o sujeito. Então, fiquem tranquilos. Acessórios. Adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. O aposto e o vocativo, eles vão andar às vezes juntos e às vezes separados. Por isso que eles colocaram aqui. Mas agora a gente vai ficar atento. Samuel tá aí? Samuel, Sofia? Alana? Estou aqui. Pronto. Ótimo. Então a gente vai ficar atento para esses termos essenciais. Sujeito e predicado. Aí tá aqui, ó, termos essenciais da oração. Dá para vocês conseguirem ver o quadrinho da? Dá. Eu tenho aqui, ó, sujeito, predicado. Toda oração tem sujeito e predicado. Essencial, absolutamente necessário, que não pode faltar. É o que é essencial. Pensem na roupa. Se vocês encontrarem alguém que está saindo de casa sem roupa, ele vai ser preso. É atentado, violento ao pudor. Não pode. Se a pessoa tiver problemas mentais, ela vai para o hospital psiquiátrico, mas se ela não tiver, ela vai realmente ser presa. Então, quando vocês pensarem nos termos essenciais, é aquilo que não pode faltar. Absolutamente necessário, que não pode faltar. Sujeito. Aquilo do que se faz uma declaração. Maria saiu cedo. Cadê o verbo? Deixa eu abrir bem que uma caixinha aqui. Cadê? Tá aqui. Eu vou tentar escrever bem aqui. Ó. Maria saiu cedo. Todos estão vendo? Sim. Sim. Pronto. Primeira coisa. Procura o verbo. Sair, né? Daqui para cá, tudo é o meu predicado, né? Aí o verbo é sair. Aí eu pergunto pro verbo: quem saiu cedo? Maria. Maria. Maria é o sujeito dessa oração. Então, o sujeito é aquilo do que se faz uma declaração. A minha declaração é dizer que Maria saiu cedo, certo? Estou falando de Maria. Predicado. Tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Maria, que é meu sujeito, saiu cedo, que é o meu predicado. Tudo bem? Sim. Pronto. Aí ele vai dizer os tipos de sujeito. Simples, composto, elíptico. E o elíptico, a gente vai lembrar lá da figura de linguagem da elipse. Estão lembrados? Que a gente falou ontem? Sim. Pronto. Aí você vai ver por que ele é elíptico, desinencial ou oculto. Indeterminado ou inexistente. No simples, eu tenho apenas um núcleo. Nessa frase,
Nessa oração, Maria saiu cedo. É simples ou é composto? Simples. Simples. Porque ele vai falar que que o sujeito simples é aquele que eu tenho apenas um núcleo. É apenas formado por uma palavra importante. O meu sujeito, ele é único. Olha aqui, ó. Possui apenas um núcleo. O núcleo é substantivo. Maria é um substantivo próprio, não é? É. Certo? Olha, me respondem aí, acompanhem comigo. Aí ele está dizendo assim, ó. Núcleo é substantivo e palavra equivalente como pronome. Eu posso substituir por ela, Maria por ela. Ela saiu cedo. Posso? Pode. E aí, quem é meu sujeito? Ela. Ela. E ela é um pronome do caso reto. Lá dos pronomezinhos de conjugação verbal, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Uhum. Aí ele está dizendo isso, ó. Também eu posso dizer assim, ó. Eu e vocês sairemos mais cedo. Vou apagar aqui. Vou escrever o outro. Eu e vocês. Eu poderia colocar nós, mas eu quero esse assim mesmo, tá? Eu e vocês sairemos cedo. E aí? Cadê o meu predicado? Primeiro eu vou saber do verbo, né? Qual é o verbo? Sair. Sair. Sairemos. Perfeito. Daqui para cá é o verbo. Quem sairá cedo? Eu e Eu e você. Eu e vocês. Nesse caso, eu tenho simples ou eu tenho um composto? Composto. Composto, porque eu tenho dois núcleos. Aí ele fala lá, ó, possui mais de um núcleo, mais de um substantivo ou palavra equivalente. Eu e vocês são pronomes que servem aqui como palavra equivalente, certo? Uhum. Certo. Até aqui tudo bem, né? Sim. Sim. Elíptico ou desinencial ou oculto. A desinência verbal vai indicar a pessoa que não aparece. Bora lá. Comprei muita coisa. Comprei muita coisa. Olha o que ele está falando aqui do elíptico, desinencial ou oculto. A desinência verbal vai indicar a pessoa que não aparece. Cadê o verbo? Comprei. Comprei. Essa desinência verbalzinha aqui no final significa que quem comprou? Eu. Tá aqui, ó. Aqui no meio é como se tivesse eu comprei muita coisa. Aparentemente não está aqui, mas está subtendido, igual a elipse lá na figura de linguagem. Entendido? Está oculto porque eu consigo, dentro do contexto, perceber quem é esse sujeito. Eu não coloquei aqui, mas pela desinência verbal, que é essa aqui, ó. Comprei. Quem comprou? Eu comprei muita coisa. Tudo bem? Sim. Ok, aqui? Sim. Pronto. Aí eu venho para indeterminado. Duas estruturas. Primeira estrutura, verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito. Expresso anteriormente. E a segunda estrutura, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Esse daqui, no próximo quadrinho, eu vou explicar ele melhor, porque eu vou ter mais espaço para colocar. Tá certo? Certo. O indeterminado, mas eu posso colocar assim, ó. O exemplozinho, um deles.
roubaram aquela mulher. Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. Roubaram aquela mulher. Quem roubou? Ladrão. Não se sabe. Só sabe que ela foi roubada, né? Uhum. Então, nesse caso, aqui, ó, roubaram, eles roubaram. Então, eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito. Eu não tenho aqui um sujeito determinado, eu não tenho como saber quem é. Sujeito indeterminado, certo? Roubaram, pegaram, fizeram, ligaram e desligaram. Eu não sei quem fez, certo? Pronto. E o inexistente, estrutura oracional que não determina o sujeito. Aqui eu vou lembrar de fenômenos meteorológicos. Todos que envolvem fenômenos da natureza são inexistentes. Chover, nevar, trovejar, relampejar. Choveu muito ontem. Chover é um verbo que indica ação da natureza. Então, eu vou ter uma oração com sujeito inexistente. Certo? Claro que eu vou ter algumas... Aqui tá simples. Mas a gente vai ter também o uso da partícula se. E nesse daí a gente vai ter um pouquinho mais de atenção para poder esmiuçar, tá? Mas até aqui, tudo bem? Sim. Tá, deixa eu apagar aqui. Para eu poder mudar. Aí eu tenho tipos de predicado, que eu falei para vocês. Nominal, quando o núcleo é um nome, o núcleo do predicado é um nome, o qual exerce a função de predicativo do sujeito. Verbal, o núcleo é um verbo, o predicado verbal possui obrigatoriamente um verbo, o qual é o núcleo do predicado. Ou verbo nominal, que é verbo mais nome, possui dois núcleos, um verbo nocional e um predicativo, que pode referir-se tanto ao sujeito quanto ao verbo. Isso aqui a gente vai aprender na prática. Próximo quadrinho. Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Samuel? Sim. Alana? Sim. Tá. Beleza. Aí agora a gente vai esmiuçar aquele quadro. Todo separadinho. Sujeito. É o termo da oração que funciona de suporte, como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Já o predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, por isso que eu falo assim, ó, procurem o verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Aí é que eu tenho um exemplo. A pequena criança contou-se a novidade com alegria no olhar. A pequena criança contou-se a novidade com alegria no olhar. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é, Isabelle? Procurar o sujeito e o predicado. Procurar o verbo. O verbo, perfeito. Então, o verbo está aqui, né? Contar. Aqui eu tenho o uso do verbo junto com o pronome. Ou partícula passivadora, ou a gente vai ver, tá bom? Então, aqui, a partir daqui, do meu verbo, e ele está dizendo aqui, ó, é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Contou-se a novidade com alegria para quem? A pequena criança. A pequena criança. Pronto. Aqui, ó, sujeito é a pequena criança, contou-se a novidade com alegria no olhar, meu predicado. Ó, vermelhinho com vermelhinho, cinza com cinza. Certo? Tudo ok até aqui, né? Sim. Para ajudar a localizar o sujeito, há 3 critérios. 3. Concordância, posição, permutação. Permutar é trocar, tá? É fazer uma troca. Concordância. O verbo está sempre na mesma pessoa
e número que o sujeito. Concordância nominal? Exemplo. A gente vamos ou a gente vai? Vai. A gente vai. Porque eu vou ter que ter uma concordância. Então, quem é que vai? A gente. A concordância, ó, o verbo está sempre na mesma pessoa e no número que o sujeito. O verbo precisa estar em concordância com o sujeito, singular, plural, certo? Certo. Posição. Normalmente, o sujeito precede o verbo. Isso quer dizer que eu tenho uma ordem direta. Ordem direta é sujeito, predicado. Normalmente, o sujeito vem antes desse verbo. Igual no que a gente acabou de ver, a pequena criança vem antes do verbo que é contou-se. Tudo bem? Sim. E mesmo que venha depois, pode ser anteposto naturalmente ao verbo. Mesmo que venha depois, pode aparecer depois do verbo, tranquilamente. Eu preciso encontrar esse verbo e saber a quem ele está se referindo. Por isso que eu vou sempre em busca da posição do verbo. E na permuta, quando o núcleo do sujeito é um substantivo, foi o que eu fiz lá com a Maria. Troquei Maria por ela. Não fiz a troca de um substantivo por um pronome? Fez. Isso é a troca. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo, pode ser permutado é trocado, pelos pronomes ele, ela, eles ou elas. Joia? Posso continuar daqui? Belezinha. Teu fone tá ruim, Isabelle? É porque minha garganta tá doendo. Ah, tá, desculpa, tudo bem. Memorize as principais regras dos tipos de sujeitos. Tá aqui. Eu falei agora há pouco e aqui são essas regras. Eu tenho simples, uma palavra, um núcleo. A linda mulher chegou cedo. Bora lá esmiuçar aqui, ó. Vou pegar minha canetinha de novo. A linda mulher chegou cedo. Primeiro, encontra o verbo. Qual é o verbo? Mulher. Verbo. Ah, chegou. Chegou. Beleza. Então, eu sei que daqui, chegou cedo, é o meu predicado. Quem é o meu sujeito? Mulher. Mulher. É só mulher ou é a linda mulher? O A linda sujeito. mulher. O sujeito. A linda mulher. A linda mulher. Já eu pergunto o que você está me respondendo. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante? É a linda ou é mulher? Mulher. Pronto. Mulher é o núcleo do sujeito. Então, eu vou ter um sujeito simples porque eu tenho apenas uma palavra importante. Certo? Tudo bem, Alana, Samuel? Estão acompanhando? Composto. Duas palavras, dois núcleos. O menino e a menina chegaram. Verbo? Chegaram. Chegaram, que é o verbo chegar. Quem chegou cedo? O menino e a menina. O menino e a menina. Então, eu tenho um sujeito composto. Isso, dois núcleos. Indeterminado, ó. Chegaram cedo à festa. A desinênciazinha aqui, ó. Quem chegou? Alguém. Vocês sabem quem é? Não. Mas ele diz que o verbo vai estar na terceira pessoa do Plural. plural. Perfeito. Indeterminado. Já o oculto ou elíptico, ele coloca aqui, ó. Pela desinência verbal, eu consigo perceber onde é que está o meu sujeito. Chegamos cedo à festa. Quem chegou cedo?
Nós. Nós. Não está aqui determinado, né? Aparente, mas eu sei que está entendido, subentendido que nós chegamos cedo. E cheguei cedo à festa. Quem chegou cedo? Eu. Eu. Muito bem. Tá vendo como vai ser tranquilo? Vai ser tranquilo, Uhum. tenho fé. Agora vamos para o inexistente. Quando chegar nesse inexistente, a gente vai ter algumas explicaçõezinhas e vejam aqui, ó. Primeira delas e a mais simples é: todos que envolverem verbos que indiquem fenômenos naturais serão sujeitos inexistentes. Tá bem aqui, ó, fenômenos da natureza. Choveu muito ontem, relampejou bastante, trovejou, nevou, inexistente. Mas eu tenho esses casos especiais envolvendo o verbo haver, no sentido de existir, e o fazer, envolvendo tempo decorrido. Havia muitas pessoas lá. A gente sabe que existe, não sabe a quantidade, não sabe o gênero, não sabe. A gente vai ver especificamente. E em fazer, ele vai falar que são verbos impessoais. Quando eles são verbos impessoais, são os verbos que não têm o sujeito. E são verbos que eles são invariáveis. Faz 2 anos. Faz 2 anos que não o vejo. Esse faz, ele permanece sempre assim. Não é porque vai determinar a quantidade de anos. Ou um ano, faz 1 ano que eu não te vejo. Ou faz 2 anos que eu não te vejo. Ele é um verbo que não vai variar pela quantidade em relação ao número, singular ou plural. Estão me entendendo? Sim. Sim. No caso de havia muitas pessoas. Havia muitas pessoas. São pessoas, é no plural, mas o verbo haver, ele vai ser impessoal e invariável. Mesmo independente da quantidade, multidão ou uma só pessoa, continua sendo havia, assim como faz, certo? Deixa eu apagar. Pronto. Aqui, só revendo, ocorre quando a terminação do verbo e o contexto permitem, que é o determinado. 10 minutinhos. Reconhecer que existe um elemento ao qual o predicado se refere. Indicar quem é esse elemento. A carrocinha levou o meu cachorro. É um sujeito determinado. E simples. A carrocinha levou o meu cachorro. Samuel, você tá aí? Tá. Então vamos aqui, ó. Primeiro, esse aqui eu vou fazendo perguntas agora específicas para ver como é que tá. Aqui, Samuel. Primeiro verbo. Cadê o verbo dessa oração? Levou. Oi? Levou. Levou, que é o Verbo levar. levar. Pronto. Primeira conjugação, terminada em AR. Levar. Quem levou o meu cachorro? Carrocinha. A carrocinha é o meu Sujeito. sujeito determinado. Eu tenho ele simples ou composto, Samuel? Simples. Simples, apenas um núcleo. Perfeito. Próxima para a Alana. O sujeito determinado pode ser classificado. Esse aqui eu não vou colocar o sujeito aqui determinado composto. Tem que ter mais de um núcleo. Alana, cadê o verbo desse aqui? Ó? Arroz e feijão não saíam de nossos pratos. Saíam. Sair. 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 Tá aqui o meu verbo. O que não saiu de nossos pratos, Alana? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Perfeito. Núcleo do sujeito? Alana? Qual é o núcleo do sujeito?
Arroz, feijão, Arroz e feijão. Portanto, ele é um sujeito composto. composto. Beleza. Pagar. Próximo. O sujeito determinado pode não ocorrer explícito na oração. Há quem costume classificá-lo como. Brenda tá aí? Vai ter que responder. É o da Brenda que não funciona a câmera ou é o som? É o som. É o som? É. Tá. Sujeito determinado implícito na desinência verbal, elíptico ou oculto. Vou ao cinema na sessão das 10. Quem é que vai ao cinema? Eu. Eu. Tá aqui, ó. Sujeito eu, implícito na desinência verbal. Tudo bem, meus amores, até aqui? Sim. Sim. Ótimo. Indeterminado ocorre quando uma terminação do verbo e o contexto permitem reconhecer que existe um elemento ao qual o predicado se refere e não é possível identificar quem é. A questão lá da terceira pessoa do plural. Até aqui tá ok. É um pouquinho mais na frente que vai complicar, mas eu resolvi esmiuçar. Chegaram da festa tarde demais. Quem chegou? Ele. Hã? Ele. Eles quem? Sabe? Isso. É eles, mas a gente não sabe eles quem. Indeterminado. Indeterminado. Muito bem. Há duas maneiras de indeterminar o sujeito. Pode-se colocar o verbo na terceira pessoa do plural, que é o que a gente está fazendo, justamente o eles chegaram, sem referência a nenhum antecedente. Isso quer dizer que, exemplo, se eu dissesse assim, ó, Maria e João chegaram cedo à festa. Depois eu digo, eles foram embora tarde. Quem é o sujeito? Maria. Maria e... João. Aí eles seriam indeterminado ou eles seriam elíptico, oculto? Elíptico. Elíptico, porque eles já foram mencionados antes. É isso que ele está falando. Pode-se colocar o verbo na terceira pessoa do plural, mas sem referência. Para que eu diga que é indeterminado, eu só posso dizer assim, ó. Eles saíram tarde. Eles, não, eu coloco assim, ó. Saíram tarde. Quem? Eles. Mas eles quem? Eu não sei, porque eu não mencionei anteriormente. Mas se eu tivesse mencionado, aí ele seria elíptico. Certo? Certo. Beleza. Deixa eu botar bem aqui minha cara para saber que vocês estão me vendo. Dizem péssimas coisas sobre você. Quem diz? Não se sabe. Não se sabe. Falam mal de você. Você não sabe quem é. Sabe que alguém fala mal, mas não sabe determinar quem é a pessoa, certo? Ou justapondo-se o pronome se, índice de determinação do sujeito, ao verbo na terceira pessoa do singular. Precisa-se de balconista. Quem precisa? Tem como determinar? Não. Não tem. Aí é o que ele está falando, ó. Justapondo-se, colocando logo aqui depois, ó, o pronome se, sezinho aqui, de indeterminação do sujeito, ao verbo na terceira pessoa do singular. Eu sei que alguém precisa. Ele precisa de balconista. Mas quem é ele? Eu não sei. Tudo bem? Sim. Tia, Oi. aí parece que é tipo um restaurante que precisa de um balconista, mas a gente não sabe qual é o restaurante. A gente não sabe. Ó, quando coloca assim uma placa, está passando na rua e tem um poste, tem algum lugar mais alto, aí tem lá, ó, precisa-se de pedreiro. Onde? Você não sabe. Para fazer, claro, pedreiro a gente sabe vai construir,
Mas é um prédio, é um reparo, é uma construção grande, é só uma reforma pequena. Não tem dizendo, certo? Pode ser qualquer obra. Isso. Mas você não sabe qual é e nem onde é. Tá bom? Beleza. Outro caso. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, fazendo referência a elementos antecedentes ao sujeito. O sujeito classifica-se como determinado. A sua família não te respeita. A sua família não te respeita. Cadê o verbo? Respeito? Respeita. Da primeira oração, né? Quem é que não te respeita? A família. Família. A sua família. Essa aqui é a primeira. Vou botar aqui bonito, tá lindo. Não é para dizer que tá feio, não. Não, você tá indo. Tá lindo, minha coisa tá perfeita aqui, ó. Primeira oração. A sua família não te respeita. Dizem péssimas coisas sobre você. Agora, aqui vai ser determinado. Quem é que diz péssimas coisas sobre você? A família. A sua família. Perfeito. A sua família. Aqui eu tenho determinado. Porque anteriormente eu já tinha mencionado qual era esse sujeito. Nessa segunda, parece ser elíptico. Ó, a gente tem só um minuto. Eu vou limpar aqui rapidinho. Como não dá tempo a gente terminar... Ah, mas a gente termina na próxima, né? Ah, tem mais uma. A gente para aqui e eu retomo a explicação desse daqui. Tá bom? Tá. Para a gente continuar, explicar o restante e passar a atividade de casa. Tá bom? Tá bom. Até daqui a pouquinho. Já já a gente se encontra. Viu? Beijo. Tá. Tchau.